Bom dia, essa é a explicação da aula de História do dia 11 de maio, páginas 74 e 75. Só vou voltar aqui um pouquinho na página anterior para lembrar vocês que a gente estava falando sobre a Revolução Francesa, que os participantes conseguiram direitos para eles e fizeram a Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, tá? Para lembrar, leia esse pedacinho aqui, tá? Continuando o assunto, entre os séculos 19 e 20, muitas pessoas continuaram lutando em seus países por direitos iguais e para exercer sua cidadania. Nos países da Europa e da América, entre eles o Brasil, as mulheres lutavam pelo direito ao voto. Então, até um certo tempo atrás, as mulheres não podiam votar, os negros contra a discriminação racial e os trabalhadores por melhorias das condições de trabalho e por salários. Essas lutas resultaram em leis que garantiam direitos e protegiam os cidadãos. Entre os direitos conquistados estavam criação de leis trabalhistas que garantissem direitos como férias, salário mínimo, descanso semanal e segurança no trabalho. Então imagine só, hoje a gente tem tudo isso garantido quando vamos trabalhar, mas um tempo atrás não tinha férias, trabalhava-se direto, ano após ano, sem tirar um tempo para descansar. E é muito importante descansar, porque senão a gente fica doente. E o salário mínimo também não existia. O empregador pagava quanto ele queria e não existia lei nenhuma que obrigasse a ele a dar um salário maior, tá? Esse descanso semanal é o fim de semana, tá? Hoje em dia a gente tem algumas, nem todos os trabalhos descansam no sábado e domingo, né? Mas a maioria é no sábado e domingo. Então, se não descansar no sábado e domingo, o trabalhador tem o direito de descansar algum outro dia da semana, tá? Então, imagine trabalhar sem parar também toda semana, né? Que acontecia antigamente. E segurança no trabalho, porque antes colocavam as pessoas para trabalhar com coisas perigosas, e se a pessoa se machucasse, o problema era dela. Direito de receber tratamento médico adequado e gratuitamente. Então, antigamente tinha que pagar, hoje a gente tem o sistema do SUS aqui no Brasil, né? Direitos políticos para participar das decisões do governo, igualdade de direitos entre homens e mulheres e entre brancos e negros. Direito das pessoas com deficiência de serem tratadas com respeito e terem condições de acesso aos espaços da cidade. Então, antigamente nem se pensava que quem tem deficiência poderia sair pela cidade, tá? Por exemplo, uma pessoa que precisa usar cadeira de roda porque não consegue andar. Antigamente, ela quase não conseguia sair porque ela não tinha acesso a nenhum lugar, tá? Hoje em dia, no Brasil, nem todo lugar tem acesso a deficiente, tá? Por exemplo, o de cadeira de roda, que ele precisa de uma rampinha para subir na calçada, né? Ele precisa de ajuda para entrar no ônibus. Então, não é todo lugar da nossa cidade que tem essa ajuda ao deficiente, né? Então, de um tempo para cá, está se melhorando esse pensamento a respeito da deficiência, tá? A partir da metade do século XX, a Organização das Nações Unidas, a ONU, promulgou uma série de declarações inspiradas na Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão. Então, eles leram essa declaração para fazer essa outra. Os países membros da ONU aprovaram essas declarações e devem segui-las.
Declaração Universal dos Direitos Humanos, promulgada em 1948. Declaração dos Direitos da Criança, promulgada em 1959. Declaração dos Direitos das Pessoas Deficientes, promulgada em 1975. Complete a linha do tempo abaixo. Nela coloque o nome das declarações sobre direitos humanos criadas nos anos em destaque. Então, aqui nós temos 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000. Tá? Então, uma linha do tempo. Aqui, ó, em 1948, ó, foi marcado, né, tá, entre 1900 e 2000, tem 1948, nessa bolinha aqui. Foi marcado porque uma dessas declarações foi feita nesse ano. Então, olha qual foi aqui e coloca o nome aqui. Mas, um pouco para frente, ó, tem outra bolinha que é 1959. Escreve a declaração desse ano aqui. Em 1975, escreve a desse ano aqui. Agora tem uma aqui, ó, 1789. Você vai procurar atrás aqui nos textos aonde tem outra declaração que foi escrita em 1789. Continuando, nos últimos anos, os direitos das pessoas com deficiência têm ganhado espaço no Brasil e em outros países do mundo. Garantir os direitos de cidadania também significa criar ferramentas que ajudem as pessoas com deficiência a frequentar escolas e participar dos espaços públicos das cidades. Criança com deficiência utilizando plataforma mecânica de acesso a ônibus na cidade do Rio de Janeiro em 2016. Então, ele entra nessa plataforma e ela eleva ele para poder entrar nessa altura do ônibus, tá? Porque a cadeira de roda não dá para subir degraus, né? Então, se todos os ônibus tivessem essa ferramenta aqui, um deficiente poderia andar por toda uma cidade, tá? Eu sei que tem vários ônibus em Jaú que não tem essa plataforma, mas tem alguns que tem, né? Esse troca ideias era para a gente conversar, mas eu quero que vocês respondam, tá? Escreve aqui, ou então escreve no caderno, tá? Sem esquecer de pôr a data. O que a escola precisa ter para garantir às pessoas com deficiência o direito de estudar e de ser bem recebidas nos espaços públicos? Então, não pense só na nossa escola. Uma escola qualquer, ela precisa do quê para que essas pessoas de cadeira de roda entrem na escola, tá? Porque se ela não conseguir nem entrar, ela não vai conseguir nem começar a estudar, né? Então, imagine e escreva o que ela precisa para poder estudar. Então, o que ela precisa para poder andar pelos espaços públicos, que é a calçada, a rua, tá? Escreva aqui. Porque é importante que todas as pessoas sejam tratadas de forma igualitária. Por exemplo, uma pessoa de cadeira de roda precisa ser tratada da mesma forma que uma pessoa que consegue andar, né? Por quê? Ela precisa de acesso, ela poder andar em todos os lugares que uma pessoa que pode andar possa, que essa pessoa também possa. Desculpa, gente. As pessoas que têm cadeira de roda também têm o direito de andar pelos mesmos lugares que as pessoas que conseguem andar normalmente podem acessar, né? Porque é um direito delas poder estar em todo lugar, tá? E o que que é por que que isso é importante? Por que que essa pessoa também pode, né,
ir para todos os lugares como uma pessoa que anda. Então, essa parte da pesquisa não é para fazer, tá? Então é isso, gente. Se tiver alguma dúvida, manda mensagem para a tia.